atualizações dessa disciplina, que como vocês já sabem, todo mundo aqui já está bem com casca bem grossa, né, de saber que a AFO é uma das disciplinas que mais ocupa espaço nas provas de concurso. Tem provas que já chegou a 26 questões de AFO, né, para a área administrativa, né, nas partes, por exemplo, específicas de administrador, de contador, nós temos questões de AFO que chegam a 30, 33 questões de uma prova. Então é muita coisa, vale muito a pena se dedicar para acertar ali seus 70, 75, 80 ou até mais percentual, né, dessa disciplina, né, pessoal? Então é uma matéria que vale muito a pena se dedicar, tá? É uma disciplina assim das disciplinas que eu ministro, né? É meu carro-chefe. Eu gosto muito de ministrar aula de AFO, porque eu consigo dar ali uma pitada de cidadania, para que as pessoas conheçam sobre o orçamento, sobre o seu dinheiro, para onde vai, como é que você paga, como é que o dinheiro volta para você. Então é uma forma também de engrandecer, né, nossa cidadania, fazendo com que as pessoas conheçam, né, sobre o orçamento, tá? Eu já percebi na minha vida acadêmica, né, de concurso público, de que é possível associar o ensino para concurso público com a cidadania, né? Dando exemplos, por exemplo, práticos, para que você saiba. E a gente sabe que a gente vive num mundo de muita fake news, de muita mentira, né? Nas redes sociais aí, por exemplo. E então eu me sinto até na obrigação, essa missão, digamos assim, de enquadrar os alunos para a realidade e a legalidade. Dizer assim, ó, isso aqui é o certo, entendeu? O que você vai ouvir aí fora não está correto. É assim que cai em prova de concurso e assim que é a cidadania no tocante à relação que o cidadão tem que ter com o seu orçamento. Até porque é o seu dinheiro, né, gente? O dinheiro não é deles, né? O dinheiro é nosso. Então, mais um motivo para a gente interagir, tá? Pessoal, as atualizações acontecem, né, diariamente. E essa pandemia, né, do coronavírus veio acelerar as atualizações. Então, assim, foi muita atualização. Muita coisa foi repetida, tá? Muita coisa foi replicada e tal, ou foi aperfeiçoada. Mas muita coisa foi novidade. E essas novidades vão cair na sua prova, com certeza, tá? Uma emenda que muito a gente vai ouvir falar, muito mesmo, é a emenda 109. Olha o aninho dela aí, ó. 2021. 2021. Essa emenda, ela trouxe várias reformulações da Constituição brasileira. A Constituição brasileira, principalmente na parte orçamentária, foi muito reformulada, principalmente com adição de dispositivos, porque tem muitas mudanças que acontecem só reformulando a redação que já existe. Essa aqui, ela foi além disso. Ela foi além, né? Ela criou regulamentos, né, novos, inéditos. E a palavra-chave para a gente memorizar para a prova é a palavra sustentabilidade. Tá? Sustentabilidade aqui, ó. De quê? Do endividamento governamental. Nós temos hoje no Brasil cerca de 90% do PIB, que é um indicador de riqueza do país, que é de dívida. Tá? O PIB brasileiro é mais de 6 trilhões, tá? Arredondando, e mais de 5 trilhões é de dívida, tá? Só de juros é 1,9 trilhões, que é o refinanciamento dela. Então é muita grana atrelada à dívida pública brasileira. É como se você ganhasse 10 mil reais, pessoal, e 9 mil do que você ganha é para pagar cartão de crédito do passado, entendeu? Cheque especial, endividamento que você tem aí com o pessoal e tal. Só R$ 1.000 sobra para você comer, pagar suas contas, entendeu? Então o que é que você faz? Lógico que não vai sobrar 1.000, você vai ter que sobrar mais dinheiro, né? E aí você deixa de pagar a dívida para comer, para, né, se sustentar no seu mês lá. E essa dívida tende a o quê? A aumentar no próximo mês, porque você não vai conseguir pagar ela toda. Porque se você pagar ela toda, você vai passar fome, né? Então essa analogia na vida privada é também associada ao Estado, tá? Então o Estado ele não paga 90%, né? Ele vai pagando ali
5%, 10%, 5%, às vezes menos, às vezes mais, e essa dívida só vai tendo essa bola de neve para o futuro. Então essa emenda, ela é uma emenda constitucional, né, uma emenda constitucional, 109, mudou drasticamente, principalmente o artigo 167 da Constituição, criando o 167 A, B, C, D, E, F, G. Então são vários artigos, né, criados por essa lei. E ela criou regras fiscais. O Brasil, infelizmente, assim, na minha opinião, tá, ele usa a Constituição para criar regras fiscais. Essas regras fiscais deveriam estar em leis, para que você não entupa a Constituição e deixe ela prolixa demais, entendeu? A ideia é que você crie em leis, entendeu? Leis ordinárias, complementares. Mas o legislador achou por bem colocar na Constituição. Eu acho um exagero isso, tá? Até porque, quando você coloca na Constituição, tudo que vem abaixo tem que respeitar a Constituição. A liberdade fica mais restrita, porque você tem que respeitar a Constituição, tá? Bom, o que fez? O artigo 63, que é um artigo assim, bem menos falado que o artigo 65, que criou as leis orçamentárias, determina que uma lei complementar disporá sobre... Aí vem, essa lei já existe, tá? Que é a LRF, só que existia o inciso até o inciso 7º. Então, o que essa emenda fez? Ela introduziu o inciso nesse artigo 63, que já foi criada a lei, tá? Essa lei complementar já existe, a famosa LRF, para que a LRF desse mais discriminações sobre a sustentabilidade da dívida, tá vendo? Que ela seja sustentável. Que eu pague ela toda? Não, não é para você pagar ela toda de uma vez. Mas que você crie um cenário para que você consiga pagar a dívida, ou amortizá-la, diminuí-la, de forma sustentável, entendeu? Ao mesmo tempo que você consiga diminuir a dívida e que a sociedade não sofra com isso, com a redução de gastos com saúde, educação e etc. Especificando o quê? Indicadores de sua apuração, como é que eu apurei a dívida, quais são os indicadores. Indicadores são metas, né? São artimanhas que são usadas para você ter uma relação direta com essa dívida. Nível de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida. Então, resultado fiscal, por exemplo, reduzir despesa com papel, exemplo, tá? Essa redução da despesa com papel é um resultado fiscal que você tem. Fiscal, pessoal, é receita e despesa, tá? Tudo que você faça em relação à receita e à despesa, quanto você vai arrecadar, quanto você vai gastar, a gente chama de fiscal. Resultado fiscal com a trajetória da dívida. Ou seja, que essa redução de papel, que é o resultado que você quer, né, para economizar dinheiro, esteja alinhada com a trajetória da dívida. Ou seja, que você realmente reduza papel e que você consiga pagar a dívida. Porque não adianta também você reduzir papel, não sobra dinheiro, você também não diminui a dívida, então você tem dois prejuízos aqui. Outra coisa importante, a trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos pela legislação. Então isso aqui você vai ter que... Olha só que loucura, gente. Isso aqui, desde o montante até a legislação, já estava implícito, entendeu? Porque ninguém vai gastar mais do que... Não vai se endividar mais, né? Mas a Constituição trouxe assim, trajetória de convergência. Entendeu? Teve que positivar de forma expressa a palavra convergência. Para que você consiga, fazendo analogia aí da vida privada, que você consiga comer, né, viver e consiga pagar a dívida, que um não atrapalha o outro. Então tem que ter essa convergência. Isso já estava óbvio, né, mas teve que positivar. Medidas de ajuste, suspensões e vedações que possam acontecer. Por exemplo, suspensões de concurso, tá? O que é muito comum no Poder Executivo. Poder Legislativo, TCU, MPU, Poder Judiciário, tem autonomia, então eles podem não fazer isso, tá? Vedações, por exemplo, vedar nomeações de servidores. Eu estou dando esses exemplos aqui porque são os primeiros que o governo toma, né? Concurso, nomeação e tal. E ajuste, né? Por exemplo, estava no edital contratar 40 analistas, né? Do INSS. Aí eu vou ajustar para contratar 20 analistas, entendeu? Eu posso sobrepor o edital, entendeu? Eu posso provar. Tem muita gente que entra até na justiça. Olha, tinha 40 vagas, eu passei em 26º. Então, eu quero ser chamado, entendeu? Tem um direito, entre aspas. Aí o governo pode invocar o quê? A sustentabilidade da dívida. O AGU vai lá na justiça e vai dizer assim, juiz,
Tá lá no edital, mas o edital ele é menor do que a Constituição brasileira, que diz que eu tenho que ajustar para atender a questão da dívida. Então você vai ser preterido para pagar dívida, entendeu? Mas não é só você não, pode ser obras, entendeu? Tá? Obras, pode ser contrato de serviços, tá? Tudo isso para se adequar a essa sustentabilidade. E planejamento de alienação de ativos, tá? Com vistas à redução do montante da dívida. A dívida, pessoal, é uma despesa de capital. E quando você aliena um bem, eu tenho uma receita de capital. Então, uma receita de capital para pagar uma despesa de capital, que é bastante óbvio. O Estado brasileiro ainda tem muitos bens, tá, gente? Né? Brasília, por exemplo, quando foi criada, foi dado à União, né? Ou seja, o DF, que nem existia DF na época assim, com autonomia, né? Mas, entre aspas, foi dado à União e ao GDF também imóveis, até para atrair pessoal para vir morar aqui na década de 60, 70. Então, INSS, Banco Central, tem muitos imóveis aí, imóveis mesmo, assim, apartamentos, etc., que são usados para vários fins. E outros não. Então, quando o Estado vende um ativo, ele vai planejar essa venda para diminuir essa dívida aí, tá? Aí, nesse caso, é bastante saudável fazer isso, tá? Porque o Estado, quando tem um ativo, usando ou não, tem que pagar IPTU, né? Aliás, tem que pagar taxa, IPTU não, tá? Mas tem que pagar taxas, tem que fazer a manutenção, então isso é muito caro. Então é melhor vender muitas das vezes, tá? Nos famosos leilões. Tudo certo? E parágrafo único, que foi também criado por essa emenda aqui, que não existia antes. A lei complementar, que é a LRF, tá? De que trata o inciso 8º do caput deste artigo, poderá alterar aplicações dessas vedações. Então, assim, tem essas vedações, que estão aí implícitas ou expressas, do A ao E, mas a LRF tem autonomia de criar novas vedações, entendeu? Criar novas regras. Porque se eu fosse criar todas as regras na Constituição, a Constituição ia ficar muito grande. Já é muito grande, né? Ia ficar pior ainda. Então, o parágrafo 1 falou, LRF, quando você for reformulado, você pode criar novas regras. Então, cuidado com essa palavra aqui, minha gente, ó. Pode ser tema de redação isso aqui, ó, tá? Tá muito em voga essa questão do endividamento do Estado, o que compromete muito o que o governo quer fazer, tá? Bom, outra coisa, aí teve uma emenda anterior, chamada número 108, tá? Que já falava sobre sustentabilidade, ó. Criando o artigo 163-A, entendeu? Os entes disponibilizarão, isso aqui é o princípio da transparência, outro princípio muito em voga hoje em dia, chamado de accountability, tá? Suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, que é o COF, contábil, orçamentário e fiscal, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, que é a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, tá? De forma a garantir rastreabilidade, comparabilidade e publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico. É aquela história do diminuir o papel, né? Você vê que as novas regras não estão falando mais assim, divulgados, entendeu? Eles especificam, divulgado em meio eletrônico, entendeu? Por quê? Porque não se tolera mais publicar em papel, né, gente? Tem a questão do meio ambiente também. De acesso público, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem um celularzinho com 3G, 4G, 5G, vai lá e olha lá o que o governo está fazendo ou já fez com dinheiro público, tá? Então, o artigo 163A é o que cria mais uma ferramenta de transparência, que é um braço da sustentabilidade do endividamento. Se eu dou sustentabilidade, eu sou transparente naquilo que eu estou fazendo. Não sonego a informação. Aí voltamos agora para a emenda 109 de novo. Sustentabilidade da dívida. Artigo 164A. Os entes devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis, o que? Ó, a palavra de novo aqui, ó. Sustentável. Isso aqui é um tema de redação, ó. Chuchu beleza em prova, ó. De forma da lei complementar, LRF, já está editado, só vou introduzir coisas nela, né? Referida no inciso 8, né? 8º, perdão, que foi criado por essa emenda do caput do artigo 63, que já existia na Constituição. Ele não foi criado, né? Foi criado só o inciso, tá? Então, ó, sustentabilidade.
entendeu? Que você consiga pagar as contas sem prejudicar a saúde, a educação ou prejudicando o mínimo possível, mas que você consiga ter um resguardo ali do endividamento governamental. Parágrafo único desse artigo 64. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais. Com o quê? Ó, de novo a palavra, ó, sustentabilidade. Ele está querendo dizer o seguinte, o governo imagina receber X e gastar X, entendeu? Lá na frente. Aí eu vou montar o orçamento, ó, a LOA, baseado nessa realidade. Tá? Mas é uma realidade ainda virtual, tá? Porque quando eu vou elaborar o orçamento, a elaboração tem como base o ano seguinte, que vai acontecer. Então vai acontecer ainda, mas eu tenho que estimar de uma forma tão perfeita que essa elaboração ela reflita no ano que vem os indicadores fiscais do governo, que é nada mais, nada menos que a comparação do que tu vai receber e daquilo que tu vai gastar. Entendeu, pessoal? Então, não é mais... isso aí, na verdade, esse parágrafo único é um pleonasmo, porque toda vez que você vai elaborar a LOA, quem já foi meu aluno sabe disso, né? A LOA é elaborada em um ano, né? Para ser executada no ano que vem. E toda vez que a LOA é elaborada, eu já olho para o ano que vem e já imagino o cenário. Por exemplo, vai ter pandemia? Vai, mas ela vai ser menor. O pessoal já está vacinado, entendeu? Ah, mas vai precisar vacinar de novo. Vocês sabiam que provavelmente a gente vai se vacinar contra o coronavírus, esse vírus, porque tem vários coronavírus no mundo, tá? Com certeza, inclusive, você já deve ter pego um coronavírus aí, porque coronavírus é um vírus da gripe, né? Então você já deve ter pego uma gripe aí de coronavírus, mas é uma gripe normal, aquela gripe só, né, de ficar acamado e tal. Esse coronavírus que surgiu em 2019/20 é o coronavírus, entendeu? Camarote, entendeu? Aquele que realmente, infelizmente, leva vidas. Então, assim, é uma gripe muito forte. Então, essa gripe muito forte vai exigir da gente vacinação todos os anos. Então, o governo vai dizer, opa, então vou ter que vacinar todos os anos, tá vendo? Então, uma coisa vai diminuindo, outra coisa vai aumentando, outra coisa vai diminuindo, outra coisa vai aumentando, e ele vai colocando um pacote, entendeu? Para que elabore o orçamento aqui dessa forma, mais perto da realidade. O que também, obviamente, já estava implícito, tá? Não precisava ter tanta expressão assim, mas o legislador achou por bem colocar aqui. Eu acredito que seja por conta da pandemia, tá, gente? Porque a gente não estava preparado, assim, vamos dizer assim, tinha preparações, tinha coisas de pandemia, de calamidade lá na LRF, artigo 65, se não me engano. Mas, assim, era muito singelo, entendeu? Porque a gente nunca teve uma pandemia, assim, no século XX, por exemplo, dessa magnitude, né? Então, foi preciso dar uma reformulada grande, né, na LRF também. Agora, essa emenda, isso aqui, ó, 5 estrelas, ó. Houve alterações da LDO. Desde que a LDO foi criada em 1988, na Constituição Brasileira, até 2021, não havia nenhuma mudança constitucional dela. Zerada, ó. Quando foi em 2021, houve a mudança. Ora, se isso não vai ser cobrado na sua prova, gente. Absurdo. Isso aqui você pode colocar 3 estrelinhas aqui, ó, tá? O que aconteceu? O que a LDO tinha antes? A LDO tinha metas e prioridades do governo. Aqui, ó, existia assim, ó, incluindo as despesas de capital para o ano seguinte. Tinha isso aqui, ó, antes. Não tem mais não, tá? Ó, foi retirado, tá? Por exemplo, meta de inflação, meta de juros, meta de salário mínimo, tá tudo na LDO. O que a LDO tinha? Estabelecerá a política de aplicação das AFOFs, Agências Financeiras Oficiais de Fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES, né? Então esses bancos tinham sua política estabelecida na LDO. O que a LDO... Tá aqui o exemplo, né? O Banco do Brasil, o dinheiro público vai fazer o quê? O Banco do Brasil vai estar na LDO. O que a LDO também tinha? Dispor sobre alterações na legislação tributária. Já existia na LDO. Por exemplo, recriação da CPMF. E, por fim, orientar a elaboração da LOA. Tá? Por exemplo, o valor disposto de reserva de contingência, que vai estar na LOA, já estava determinado na LDO. Então, isso aqui já existia desde que a Constituição foi editada.
Aí o que aconteceu agora, em 2021? Houve a adição de mais um dispositivo dentro da LDO. Então toda LDO a partir de agora vai ter isto que eu vou falar agora. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas, tá? Quanto eu vou gastar, quanto eu vou economizar, tá? Em consonância com o quê? Ó, de novo a palavrinha aqui, ó. Sustentabilidade da dívida. Então, por exemplo, o governo vai colocar assim: vamos fazer 1.000 casas populares para as pessoas que não têm casa. Aí essas 1.000 casas vão impactar no alcance das metas fiscais, que é a economia que o governo faz. Se impactar, vale o quê? A economia, e não as casas mais, entendeu? Então vale a economia que é o que eu tenho que fazer, que é a economia fiscal do ano inteiro para pagar juros da dívida, por exemplo, tá? Então essa aqui é a novidade. Por exemplo, ó, congelamento das remunerações dos servidores por 15 anos. Isso aqui eu não estou inventando não, viu? Tramita no Congresso um negócio desse aqui, ó. Então, congelamento da remuneração dos servidores. Só que não eram todos não, tá? Existia uma categoria lá e tal. Então, esse pessoal poderia ter 15 anos de quê? Porque assim, se eu congelo 15 anos, mas aí se eu congelo 15 anos, a economia que seria feita, por eu não estar dando esse aumento, ia para onde? Para pagar a dívida. Isso é uma sustentabilidade. Então, esse aqui que vai cair na sua prova, ó. Entendeu? Para você memorizar mais fácil, é o medo, tá? Antes era o medo só com um E, agora são 2 Es, entendeu? Ó, metas e prioridades, estabelecer a política das AFOFs, estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a sustentabilidade da dívida, dispor sobre tributos e orientar a elaboração da LOA, tá? Então, adicionou mais um E aí no medo. Então, LDO, constitucionalmente falando, ela tem 5 itens, tá? Que é o medo. Não esqueça essa dica não, tá? Bom, outras regras fiscais. O artigo 167b, também da emenda 109, fala o seguinte, ó, durante a vigência do estado de calamidade, tá? Esse estado de calamidade, pessoal, foi decretado, se eu não me engano, dia 22 de março de 2020. E à primeira vista ele ia até 31 de dezembro de 2020, porque se imaginava, com esse lapso temporal, a pandemia já estaria controlada e tal, mas não foi, né? Então, o estado de calamidade, vocês sabem, né? A iniciativa dele é sempre do presidente da República, tá? Mas a aprovação dele é feita pelo Congresso Nacional, que faz um decreto legislativo especificando a iniciativa do presidente. Aí é decretado o estado de calamidade, tá? Tem que ser em âmbito nacional, tá? Decretar, porque fala, ó, decretado pelo Congresso. Muita gente ia rir em prova e fala assim, mas decreto não é poder executivo? Não, existe um decreto do Congresso Nacional, que é o decreto legislativo, tá? Agora, é iniciativa de quem? Do presidente da República. Ele que tem a iniciativa de enviar. O Congresso não pode se enviar esse pedido, né? A União deve adotar o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, que é o REFIC, para atender às necessidades dele, ou seja, do estado de calamidade, decorrentes somente naquilo em que a urgência foi incompatível com o regime regular. Por exemplo, vai adotar esse regime para comprar lagosta, entendeu? O que tem a ver lagosta com ações para combater a pandemia, por exemplo, né? Então não tem nada a ver, tem que ser assim, vou tomar atitudes para diminuir o impacto da pandemia na sociedade. Aí eu posso estar livre. Gente, o que é regime extraordinário? O que é um regime extraordinário? Em regra, faz com que durante o período de calamidade pública, tá? O Estado fique mais flexível quanto aos gastos, ó. Mas não só eles, mas um exemplo seria os gastos. Por exemplo, não fazer licitação, entendeu? Fechar contratos mais rápidos, né? Não seguir certas condições e limites para gastar com o pessoal, entendeu? Não seguir certas regras e condições para se endividar. Então existe uma certa flexibilidade. Por exemplo, a LRF. Ó. A LRF é uma lei muito rígida, né? Fazendo com que o Estado possa fazer alguma coisa, mas sempre sob a asa dela. A LRF simplesmente é deixada de lado para que você tome atitudes rápidas, entendeu? Para combater a pandemia, porque a pandemia é uma coisa, né, que lida com coisas sérias, né? Então, o regime extraordinário fiscal, ele foi criado
por uma mentalidade, tá? E foi reduzida, depois da decretação lá em 2020, reduzida a um dispositivo constitucional. Então, como é que o governo agora, nas próximas pandemias, coisas que o governo não sabia como lidar no passado, porque foi uma coisa inédita, né? A magnitude dessa pandemia, mas os próximos governos, como é que eles vão lidar com a pandemia? De acordo com o que está na Constituição. Ó. Agora já está positivado. Geram, inclusive, uma segurança jurídica, né? Sabendo que você tem ali um arcabouço de leis, até para você não cometer crime, tá? Beleza. Bom, ficam simplificados por conta desse novo regime, tá? Durante o estado de calamidade, só durante o estado, viu? Acabou o estado de calamidade, volta tudo ao normal. Então, assim, esse dispositivo constitucional que a gente viu antes é um dispositivo temporário, entendeu? Ele só serve para o estado de calamidade. Estado de calamidade cessou, aí o artigo é escanteado, fica lá com stand-by. Só volta no próximo estado de calamidade. Que é o quê? Ó? Contratações de pessoal em caráter temporário e emergencial. Aqui no DF, por exemplo, o governador já contratou médico, entendeu? Sem concurso, contratou auxiliar de enfermagem, psicólogo, entendeu? Então esse pessoal aqui, ó, que deveria passar em concurso, não passou em concurso. Mas também tem que ser o quê? Ó, pessoal, temporário, não esquece na hora da prova. Não pode ser pessoal seletivo, não pode ser pessoal estatutário, entendeu? Não tem concurso, entendeu? Mas eles ficam de forma temporária, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? E emergencial, tá? Teve um caso bem interessante, muita gente perguntou assim, Paulo, por que psicólogo, entendeu? Por que psicólogo? Porque a lei orgânica no DF, ela diz que o pessoal tem a obrigação, né? O Estado tem a obrigação de acolher pessoas vítimas de violência. E a pandemia foi uma violência, né? E aí o Estado tem a obrigação de oferecer serviço de psicólogo, que é um serviço que, se você não sabe, foi a profissão que mais aumentou no Brasil, tá? Porque assim, a quantidade de pessoas que foram destroçadas mentalmente porque ficaram em casa, briga e perdeu emprego, então a necessidade de ter um psicólogo hoje, uma terapia é muito grande. E aí o Estado sensibilizado foi lá e contratou psicólogos de forma temporária, tá? Então acabou também esse número 1, tá? E outra, ó, obras, serviços e compras, ó. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, uma compra, ela pode ser fraudulenta, porque você não teve lá todos os apetrechos para você investigar, para você prevenir, porque é tudo mais rápido. Não tem licitação, né? Não tem compra, você tem que seguir as regras mais genéricas. Então isso pode abrir espaço para corrupção, como houve em 2020. Para você ter ideia, a CGU, tá? Resgatou, ou seja, voltou para os cofres públicos 4 bilhões de reais de aplicações fraudulentas durante a pandemia. Isso em 2020, ó. No olho do furacão da pandemia. Então, o dinheiro público federal que era enviado para outros órgãos federais ou para municípios, estados e DF, foram aplicados de forma fraudulenta, e aí a CGU, com investigações e auditorias, identificou esse valor e fez acordos, né, com as empresas para que essas empresas devolvessem o dinheiro, como uma forma de penalidade dessas empresas. Então, 4 bilhões, viu? Isso aí foi o que foi investigado, fora o que não tem como mais a gente saber, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado quando a gente flexibiliza esse processo de contratação do pessoal e principalmente obras, serviços e compras, tá? Então, não há regra, isso foi simplificado, tá? Agora, tem aquilo que foi dispensado, atenção, ó. Tem aquilo que foi simplificado, entendeu? Vai, por exemplo, o temporário, tem que mandar currículo? Tem, não é só chegar e levar, eu sou psicólogo, vou trabalhar aqui, não. Tem que ter um processo, no mínimo, né, transparente e tal, para que não haja problemas de ilegalidade, tá? Agora, isto que eu vou falar agora está dispensado, viu, gente? Olha a diferença. Está dispensado durante o estado de calamidade, tá? Passou o estado de calamidade, volta tudo ao normal. O que foi? Proposições legislativas e atos do Poder Executivo que não impliquem em despesa obrigatória de caráter continuado, são as DOCs, para criar, expandir ou aperfeiçoar a ação ou para renunciar a receitas. Então, por exemplo, para renunciar a uma receita, hoje, de forma normal, tem que ter uma burocracia muito grande, tem que enviar uma lei para o Legislativo, tem que atender a LDO,
tem que estar, pode ter, né, compensação. Então é muita burocracia. Agora não precisa mais. Pode renunciar a receitas sem precisar seguir essas regras rígidas, principalmente da LRF. Outra coisa, a pena aplicada à pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, que não é pouca no Brasil, viu? Muita gente sonega, né? Como estabelecido em lei, que não poderia contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais, essa pena ela fica o quê? Ó, dispensada. Ó. Na verdade, o que fica dispensado, pessoal, é a impossibilidade de que essa empresa contrate com o Estado. Então, mesmo que ela esteja provada, né, que está sonegando a Seguridade, ela não poderia contratar, mas ela pode agora. Muita gente pensa assim, Paulo, por que pode? Porque muitas vezes essas empresas, elas são cruciais, ó, para combater a pandemia. Entendeu? São empresas que eu preciso delas, muitas delas são empresas de saúde, né? São farmacêuticas, e eu preciso comprar remédio. Ó. Aí essas farmacêuticas estão com sonegação com a Seguridade, aí elas ficam proibidas de contratar com o Estado. Ó. Só que nesse período de estado de calamidade, elas voltam a poder contratar. Porque muitas das vezes só tem elas, entendeu? Se elas ficam proibidas, o Estado não tem como comprar remédio, por exemplo. Ou são fábricas, por exemplo, de respiradores, que muita gente precisou durante a pandemia. Então fica, digamos assim, stand-by, mas quando o estado de calamidade cessar, aí elas voltam a ficar proibidas de contratar. 3. Regra de ouro, ó, isso aqui é muito importante. Ó. Regra de ouro, está no inciso 3º do artigo 67, é a impossibilidade, ó, do valor das operações de crédito serem maiores, ó, do que as despesas de capital que estão autorizadas na LOA. Então eles podem ser menor ou igual, entendeu? Essa é a regra de ouro. Tem exceção? Tem, tá? Já tinha exceções, tá? Na verdade tinha uma exceção lá. Só que agora nem precisa mais da exceção. Porque a regra de ouro pode fazer o quê, ó, durante esse período de calamidade? Eu posso fazer uma operação de crédito maior do que as despesas de capital que estão autorizadas na LOA. Posso fazer maior. Eu tenho uma despesa de capital, por exemplo, de 1, eu posso fazer uma operação de crédito de 2. E sem precisar, entendeu? Pedir autorização para ninguém. Tá? Durante o estado de calamidade. Não esquece isso, tá? Então a regra de ouro ela fica dispensada. Tá? Ela não fica simplificada, não. Ela fica dispensada. Cuidado com a palavra simplificada. Tá? Simplificadas são regras que são reduzidas. Entendeu? Quando eu digo dispensada, eu estou dizendo que a regra ela não precisa mais seguir. Então, cuidado nessas expressões, tá? E 4, a vinculação do superávit financeiro, que é para créditos adicionais, fica dispensada, né? Ó, fica dispensado a vinculação do superávit financeiro, que era para créditos adicionais, salvo se houver afetações na própria Constituição. Então, o superávit financeiro, que é a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro, o primeiro maior do que o segundo, fica dispensado você associar ao crédito adicional. Você pode utilizar esse valor para comprar remédios, entendeu? Dentro do processo de calamidade. Gente, não esquece, quando o estado de calamidade ele é publicado, quando ele é deferido, né, pelo Congresso e publicado, todas essas regras aqui, ó, que ficam dispensadas, tem que ser o objetivo dela para combater a calamidade, entendeu? Não pode ser para qualquer outra coisa. Ah, comprar um carro. Ah, esse carro tem a ver com a calamidade? Não. Então você não pode comprar o carro, entendeu? Porque isso estaria desvirtuando do objetivo do estado de calamidade, tá? Beleza. Ah, aproveitando aqui, pessoal, você que não é nosso aluno ainda, tá? E você que está assistindo esse vídeo depois aí no YouTube, porque vai ficar gravado aí para você degustar aí dessa nossa aula. Estamos com a turma de mentoria em grupo, tá? Nós temos mentoria também individual, mas essa mentoria aqui é em grupo, tá? A turma está aberta, está confirmada. Vamos começar no dia 21 do 9. As aulas serão terças e quintas. Serão 10 aulas, das 19 às 21 horas, tá vendo? 2 horazinhas, tá? Muito foco em AFO. 100% online, tá? E 100% ao vivo. Com aulas que ficam gravadas, e-book atualizado, simulados comentados. Toda aula vai ter um simulado, pessoal. São 10 simulados, ó, para você ver se você aprendeu ou não. Questões comentadas que vão te ajudar, né, no decorrer do curso. Plantão de dúvidas.
temas de redações também, a gente vai passar para vocês sobre AFO, grupo exclusivo, tá? E muito mais. Então, quem tiver interesse aí na nossa turma de mentoria, AFO em grupo, nós temos mentoria também individual, essa aí é em grupo. Inclusive, pessoal, um detalhe, tá? Quem é nosso aluno individual tem acesso a os cursos em grupo, entendeu? Dentro do pacote. Então, quem contrata individualmente para ter uma aula personalizada de AFO ou de outras disciplinas, vai ter acesso a todas as turmas em grupo, entendeu? Já quem contrata só em grupo não tem acesso à aula individual, tá? E a coisa melhor do mundo, a turma está confirmada, viu? Dia 21/9 nós vamos começar, para quem está estudando aí para CGU, TCU, INSS, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, né? E todos os concursos que caem em AFO, que não são poucos, né? Você vai estar preparado aí para atingir o seu objetivo, tá? Se quiser saber mais informações, você pode acessar aí o nosso WhatsApp 619-9141-3040. Estamos esperando para você, tá? E quem está assistindo no YouTube, na descrição aqui do vídeo nós vamos colocar o link, né? Nosso WhatsApp também, para você entrar em contato com a gente e entrar nessa turma de excelência, tá? Quem foi nosso aluno sabe que eu primo muito pela qualidade, pela eficiência do aprendizado. Feito o jabá, voltemos aqui para a sustentabilidade, ó, tá? Artigo 67A, novidade aqui do 109. Atenção, apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%. Então, você tem aqui, ó, receita corrente. Aí a despesa corrente, ela chega, ó, a 95% da receita corrente, entendeu? Ou seja, ultrapassa essa quantidade aqui, ó. Se ultrapassa essa quantidade, o que vai acontecer no âmbito dos entes? Salvo a União, ó. Isso aqui não é aplicado à União. É facultado, opa, palavrinha boa para cair em prova, ó. Ele coloca dever, entendeu? Obrigação. É facultado aos 3 poderes dos entes da federação. Lembrando que judiciário não tem nos municípios, tá? Ao Ministério Público Estadual, aos Tribunais de Contas Estaduais e às defensorias públicas estaduais, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação, como, por exemplo, para reduzir, eu costumo falar assim, ó, vou colocar aqui de novo, ó. Imagine que a despesa, aliás, a receita corrente, no período de 12 meses, foi essa aqui, X, tá? E a despesa corrente, ó, ela chegou, numa regra de 3, a 95% ou mais, né? Desse valor da receita corrente, e também no período de 12 meses. O que vai acontecer aqui, ó? O ente que estiver nessa situação, para não ter o dissabor de ultrapassar, né, a receita corrente, que seria, não é sustentável, olha a palavra sustentável de novo, ele tem que tomar algumas atitudes. Ah, mas essas atitudes são obrigatórias? Não, são facultativas, entendeu? Não são obrigatórias, mas é legal que você tome, porque se você já chegou a 95%, provavelmente, porque assim, despesa é um bicho danado, viu, gente? Ó, despesa corrente, principalmente. Uma vez adotada, acionada, muitas das vezes não dá para reduzir. Agora, essa receitazinha aqui, ó, tá até maior, pode amanhã, ó, pum, cair. Depende muito da economia. Porque depende muito, às vezes o trabalhador não tem dinheiro para comer e para pagar o imposto. Então ele prefere comer. Aí o imposto fica atrasado. Entendeu? Então ele está falando o seguinte: se ultrapassar 95%, até o limite da receita corrente num período de 12 meses, o ente tem que tomar, pode tomar algumas atitudes. Por exemplo, ó, fica proibido, ó, de criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Cuidado, ó, esse que aqui não está antecedido de vírgula, né? Então significa que é uma frase, é uma oração restritiva. Então assim, pode criar cargo? Pode. Pode criar emprego? Pode. Pode criar função? Pode, desde que não implique aumento de despesa. Entendeu? Por exemplo, criou um cargo e não tem remuneração para ele. Entendeu? A pessoa vai trabalhar de graça. Ótimo, não tem gasto, tá? Outra coisa, realização de concurso. Isso aqui é não é novidade, mas assim, é grave, porque antes, quando você tinha assim uma meta fiscal a ser atingida, o que estava proibido era nomear servidores. Não estava proibido fazer concurso, entendeu? Agora está proibido até fazer o concurso. Entendeu? Não está mais nem... A nomeação, obviamente, nem vai acontecer, né? Exceto para reposições de vacâncias. Por que reposições de vacâncias? Por exemplo,
Uma pessoa, por exemplo, se aposentou, uma pessoa, por exemplo, foi demitida, entendeu? Porque aí não aumenta o gasto com o pessoal, eu só estou repondo, né? Outra coisa que foi proibida, ó, criação de despesa obrigatória, aquela que vai ter para sempre, também está proibida. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Tem mais exemplos aqui, tá? Então, cuidado, ó. Uma prova de concurso vai cair desse jeito aqui, ó. O que é que o examinador troca? Ele troca 12 meses por 6 meses, entendeu? Ele troca corrente por de capital, entendeu? Troca 95, é muito próprio trocar 95 por 90, entendeu? Troca facultado por obrigatório, entendeu? Ele coloca união aí no meio. Então é assim que a gente aprende AFO, entendeu? A gente lê, faz uma releitura, faz uma síntese e coloca só o que é importante, ó. Então você vai colocar no artigo 67, a regra fiscal fala o seguinte: 12 meses, entendeu? Aí pula, coloca corrente, ó, coloca só as palavras-chave, ó. Sem união. União não entra, entendeu? Não é obrigatório, é facultativo, é uma faculdade. Entendeu, pessoal? Aí você vai colocando só as palavras-chave. Quando vai vir um textão gigantesco na prova, você vai procurando, ó, 12 meses, opa, tá aqui. Corrente, tá aqui. União, tá. Opa, então tá errada a questão. É assim que responde prova. Não adianta você tentar memorizar todos os textos, né? Porque é muito texto, é muita matéria que cai em prova, né? Beleza? Continuando. Outra mudança que aconteceu agora na emenda 102, ela é um pouquinho mais antiga, do ano passado, tá? Mas ela foi uma mudança muito contundente também. Ele trouxe no artigo 65, ele criou o parágrafo 14, que diz o seguinte: a LOA poderá conter previsões de despesa, que já é uma coisa bem inédita, né? Porque despesa é fixada, aqui são previsões, para exercícios seguintes, ou seja, seguinte ao da execução, que a gente sabe assim, ó, a LOA é elaborada e aprovada em um ano aqui, X1, né? Aí acabou o ano aqui, 31/12. Ela vai ser a mesma LOA, né? Vai ser executada e controlada em 20x2, entendeu? Aí, essa LOA, ela traria o gasto de investimento, tá? Para um ano, tá? Um ano civil, que é um exercício financeiro. Só que, às vezes, pessoal, uma obra... Atenção, uma obra, ela tem, sei lá, 3 anos. É uma obra só, a obra é una, entendeu? Ela só tem 3 anos. Para essa obra ser executada, ela tem que estar antes, invariavelmente, no PPA, tá? Independente da mudança que aconteceu aqui. Ela tem que estar no PPA sempre, tá? E aí, como era antes, pessoal? Essa LOA trazia o quê? Ó? 1/3 dessa obra, entendeu? Aí outra LOA ela é aprovada aqui, para ser executada, 31/12 aqui, ó. Aí outra LOA trazia o quê? Ó? 1/3 da mesma obra. Aí no ano que vem, entendeu? Acabou o ano aqui, 31/12. Aí outra LOA trazia o quê? Mais 1/3 da obra. Olha que loucura, entendeu? Não, agora é o seguinte, se a obra tem 3 anos, tem que estar no PPA, isso é certo, independente da mudança. E essa obra, ó, ela vai frequentar a primeira LOA, entendeu? E essa LOA vai trazer o todo da obra, entendeu? Ou seja, 3/3. Entendeu? Ela vai trazer todos os textos, entendeu? Ela vai trazer toda a obra, mesmo que a obra se estenda por mais de um ano. Porque a obra é una, pessoal. Ela vai estar aprovada na LOA. Ah, mas essa LOA ela vai morrer aqui? Vai morrer, tá? Toda LOA morre no final do ano. Mas a obra ela continua. É uma desburocratização. Por isso que eu entendo que o examinador usou a palavra previsão. Por quê? Porque quando eu faço algo para um ano, eu fixo. É fixação. Inclusive essa fixação é feita no ano anterior, tá? Então ela vai para o ano que vem, aí eu vou empenhar. Como ela vai ultrapassar mais de um ano, ó, aí eu uso a expressão previsões. Por quê? Porque como uma obra de 3 anos, pode acontecer no ano que vem mudanças drásticas em leis ambientais, mudanças drásticas de projeto, entendeu? Aí eu vou ajustando aqui, ó, desde que eu não mude o projeto todo, né? Então por isso que usa-se a palavra previsão. Então atenção para a prova agora, ó. As despesas, tá? Se tiverem um ano certinho, ou menos, né? Vai estar dentro de um exercício. Aí eu uso a expressão fixação. Entendeu? Porque eu consigo fixar para dentro de um ano. E boa parte das obras dá para fazer em um ano, tá? Só que a União, principalmente, faz obras faraônicas. Então, se a obra for maior do que um ano, ó, entendeu? For maior de 2 anos, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 2 anos, 4 anos, aí eu uso a expressão previsão. Entendeu? Porque eu coloco
toda a despesa dessa obra em uma LOA só, mas a obra vai se estender por mais de um ano. Ela vai frequentar vários anos seguintes. Então, uma boa pergunta de prova isso aqui, ó. Com a expressão previsão, não esquece, viu? Novidade, news, ó. Para sua prova aí, ó. Coloca aí, breaking news, tá? Explicado, seguimos. Mais uma alteração da LDO. Ó, a LDO, segundo o artigo 65, parágrafo 12, integrará a LDO, por meio dessa emenda aqui do ano passado, para o exercício a que se refere, e pelo menos ó, para 2 exercícios subsequentes. Então, ela, ao contrário, ó, na LRF é para um exercício mais 2, entendeu? Então, exercício mais 2 exercícios. Aqui não, ó, ele inovou. Ele falou um exercício, que é o que se refere, mais 2 ou mais, ó. Porque ele falou pelo menos para os 2, né? Pelo menos para os 2 seguintes, né? Então pode ser mais. Anexo, opa, mais um anexo aqui, pessoal, ó, mais um anexo da LDO, com previsão de agregados fiscais, proporção, parará, isso aqui é o resto do texto, alocados na LOA, lá, isso aqui não serve mais. O que eu quero chamar a atenção para vocês, ó? A LOA, pessoal, ela tem que nascer, ela tem o texto dela, tá? Esse texto dela é um texto constitucional, que a gente já viu naquele quadro anterior, é um texto da LRF e um texto próprio. Ela pode trazer coisas próprias, tá? Então, texto próprio, né? Perdão. Então, texto da Constituição, que manda ela trazer aqui, a LRF, e ela tem autonomia para trazer coisas próprias, tá? E ao lado dela, e não dentro dela, ela nasce com anexos. Antes dessa emenda aqui, ela só tinha anexo da LRF, que era o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, tá? Esses anexos iam trazer, principalmente o de anexo de metas, as metas do governo para o ano que eu estou, para o ano de execução, mais os 2 seguintes. Só que agora ela vem com mais um anexo, agora constitucional, que é o chamado APEF, né? Que é o anexo de previsão, né? Aliás, APAF, tá? Desculpa aqui, tá? É APAF, corrigindo aqui. Que é o anexo de previsão de agregados fiscais, tá? Esse anexo, ele é de 1 ano, que se refere, mais 2 anos ou mais. Ó. 2 anos, em regra vai ser 2, tá, gente? Em regra vai ser 2. 3 anos já é muita coisa. O ano que se refere e pelo menos mais os 2 anos seguintes, tá? Então lembre-se, mais uma mudança legal aqui, ó. Antes, a LDO só trazia 2 anexos por imposição da LRF, que era o de metas e de riscos, tá? Agora ele traz mais um anexo, que é o APAF, que é o anexo de previsão de agregados fiscais, tá? É o agregado fiscal. Por exemplo, o governo vai economizar tanto, vai poupar tanto, tudo isso tem que estar nesse anexo. Outra coisa importante, agora as mudanças da LRF, ó. Quantas mudanças, ó? Ó, alterou a LRF como? Antes, isso aqui vai cair feito uma bomba em prova, ó. A despesa total com pessoal será apurada somando-se realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores. Então seria assim, um mês em referência mais 11 meses anteriores. Adotando-se o regime de competência. Só até aqui. Entendia-se que era o empenho, entendeu? Empenhou, já entra no cômputo. Agora não, ó. Agora, com essa emenda aqui, ó, desculpa, com essa lei complementar, que alterou a LRF, a despesa total com o pessoal será apurada somando-se realizada no mês em referência, com os 11 imediatamente anteriores, até aqui está igual, mas adotando-se o regime de competência independentemente do empenho. Ó. Então o empenho, pessoal, foi rebaixado. Ó. Agora o que vale é o fato gerador. Entendeu? Esse fato gerador pode acontecer antes do empenho, durante o empenho, depois do empenho. Então não é mais o empenho como fator preponderante para você computar a despesa com o pessoal, que é uma das coisas que mais é cobrada, eu arrisco a dizer que é a coisa mais cobrada da LRF, é a despesa com o pessoal. Aqueles percentuais, sabe? De receita corrente líquida, 6%, e 2% para um, e 3% para outro, entendeu? Aqueles percentuais e a despesa com o pessoal como um todo é uma das coisas mais cobradas em prova. Isso foi uma mudança contundente, que faz com que a contabilidade pública se aproxime, né, a CASP, contabilidade pública, se aproxime da contabilidade privada. Entendeu? Porque a contabilidade privada, o fato gerador é muito mais flexível. Não é cravado assim, no empenho, só no empenho. Não. O fato gerador pode ser antes do empenho, durante o empenho, depois do empenho. Tá? Ou durante a liquidação, por exemplo.
Então, mudança boa aqui para cair em prova, hein? Para apuração da despesa total com o pessoal, outra mudança que aconteceu, mas na verdade é uma mudança só para deixar mais tudo mais claro, tá? Será observada a remuneração bruta do servidor, que entrava no cômputo da despesa com o pessoal. Não existia esse bruta antes, entendeu? Só era a remuneração do servidor, remuneração, mas não dizia expressamente que era bruta. Sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao dispositivo, entendeu? Que é o dispositivo da despesa com o pessoal. Como era antes, então? Antes, tá? Na verdade, assim, como a lei era muito vamos dizer assim, muito obscura, né, sobre isso, o que entes faziam na hora de fazer o cômputo da despesa com o pessoal? Tem a remuneração bruta sua, por exemplo, você passou para a CGU, vai ganhar, por exemplo, 14 mil reais mês. Só que para sua conta corrente, você não vai ganhar esse valor 14 mil, entendeu? Você não vai ganhar 14 mil, porque vai ter as retenções, né? Os descontos, né? Então, olha só como isso aqui a gente chama de pedalada, né? Os entes da federação, para não se desenquadrarem da LRF e não cometerem crime, ele pegava só o salário líquido do servidor, aquele salário que ia para a conta dele, né? Dispensando as retenções e os descontos, ó. No caso, o INSS, entendeu? Que era retido, o imposto de renda retido na fonte, descontos que você tinha por faltas, entendeu? Então o governo fazia o quê? Ó? Principalmente municipais. Computava só esse salário líquido ó, na despesa com o pessoal, diminuindo a despesa com o pessoal para não ser desenquadrado e aí não cometer crime. Então antes computava-se apenas o salário líquido, ó, que se constituía como uma verdadeira pedalada fiscal. Isso aqui não era computado não, ó. Isso era demais. Ó. Agora não. Ó. Por quê? Porque a LRF não trazia a expressão bruta. Falava só remuneração. Aí ficava aquela interpretação meio maluca de cada ente. Agora não, meu filho. Ó. Como é que tá agora? Ó? Agora computa-se o salário bruto. Então se você ganha 14 mil, é 14 mil que vai entrar na despesa com o pessoal. E ela vai ser um fator preponderante para saber se eu posso gastar mais ou ter que gastar menos com despesa com o pessoal. Influenciando, inclusive, os concursos públicos, né? Porque eu não posso gastar mais do que os limites da LRF. Então, ó, outra estrelinha aqui para você, ó. Outra estrelinha. Salário bruto, não é mais salário líquido, tá? Outra coisa importante é que estão dispensados, refletindo o que já falamos lá naquela emenda, né, que criou aquela certa flexibilidade durante a execução da pandemia, né? Então, durante pandemias, ou seja, durante um estado de calamidade, por exemplo, do coronavírus, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6533 de 2020 e a Lei Complementar 173 de 2020, que modificou a LRF, falou o seguinte, ó, regras de renúncia de receitas ficam o quê, pessoal? Ó, dispensados ou dispensadas. Limites de gasto com o pessoal. Não o limite assim, o limite continua? Continua, mas é para você, se você, por exemplo, ultrapassar o limite, se você Opa! Atenção aqui, ó. Se você, por acaso, ó, ultrapassar o limite da despesa com o pessoal, você não sofre penalidades. Enquanto o estado de calamidade, como na pandemia, por exemplo, está em vigor, entendeu? Então, se você ultrapassar, você tinha um tempo, né, para se enquadrar, tinha que exonerar não sei quem, depois exonerar, reduzir a despesa com carro comissionado, tal. Agora não precisa mais, tá? Enquanto perdurar o estado de calamidade. Outra coisa, limites e condições de endividamento. Você não precisa seguir mais essas condições. Pode se endividar, entre aspas, à vontade. Só para combater a pandemia, tá? Não pode se endividar para comprar pano de chão, por exemplo, entendeu? Vou comprar um carro. O carro tem a ver o que com a pandemia? Nada. Então não pode comprar. Limites e condições de operações de crédito, ó, inclusive entre entes, ó, que é proibidíssimo, tá? Ó. Por exemplo, a União e o DF, como entes da federação, não podem se emprestar dinheiro, entendeu? Tem que ser como? O DF pedindo dinheiro emprestado ao Banco do Brasil? Pode. A União pedindo dinheiro emprestado ao BRB, entendeu? Aí pode, entendeu? A União pegar dinheiro emprestado com o DF não pode. Porque União e DF não são agências financeiras, né? Mas agora pode, entendeu? Entre entes está liberado. Então a própria União pode chegar aqui para o governador e falar, governador, me empresta um dinheiro aí da sua conta única, entendeu? Sem ser do BRB. Não, eu tenho que te emprestar 10% de juros, entendeu?
Então, enquanto perdurar, não esquece, viu, gente? Enquanto perdurar, há o estado de calamidade, tá? Outra coisa, limites e condições para criar, expandir ou aperfeiçoar ação e DOCs, né? Que são as despesas obrigatórias de caráter continuado. São as despesas correntes. Mas sempre para combater o quê, pessoal? A pandemia. Então, lembre-se, tudo isso aqui, minha gente, ó, A, B, C, D, é enquanto perdurar a pandemia. Se a pandemia for encerrada, encerrou também essas dispensas. Volta tudo ao normal, tá? E regras de recebimento de transferências voluntárias, tá? Quem envia tem que seguir ainda, tá? Mas quem recebe fica dispensado, ó, de seguir regras para receber as transferências voluntárias, porque justamente são muitas voltadas para combater a assistência social, né, coisas de saúde, etc. Bom, e a LOA 2022, ó? Novidade da LOA 2022, ó. Atenção. Primeiro, a LOA, ela tem agora um orçamento de 4,7 trilhões. A gente sabe que a LOA é dividida em orçamento fiscal, seguridade social e investimento. É o princípio da totalidade. Sendo que, para adicionar valor ao orçamento fiscal e o da seguridade, está autorizado o orçamento a realizar 105 bilhões de reais de operação de crédito, que é um nome esquisito para empréstimos, tá? Isso aqui a gente chama de exceção ao princípio da exclusividade, tá? Junto com a exceção ao princípio do equilíbrio também. Ou seja, estes dois orçamentos vão estar em equilíbrio ou perto disso, porque eu estou fazendo a operação de crédito e não por receitas próprias, tá? Sendo que o orçamento fiscal está orçado em 3,5 trilhões, sendo que para manter a máquina pública, que seria o normal, tá? Isso aqui é o normal desse orçamento, está em 1,6 trilhão de receita e 1,430 trilhão de despesa. Vou explicar por que essa diferença já já. Aí você pensa assim, pô, Paulo, mas não são 3,5 trilhões? Mas aqui só tem 1,6 trilhão? Para onde vai o outro valor? Haverá um desvio, pessoal. Atenção no desvio, ó, que é o refinanciamento da dívida pública brasileira. Eu vou desviar valor, nesse caso 1,9 trilhão, meu amigo, ó. 1,9 trilhão. Pra você ter ideia, isso aqui coincide, pessoal, com a dívida ativa, que é o dinheiro que empresas ou pessoa física não paga ao Estado. Então, se o Estado arrecadasse a dívida ativa inteira, dava para pagar esse refinanciamento aqui, né? Então, esse dinheiro é desviado, tá vendo? Ó? Lembrando, ó, manter a máquina pública é manter a educação, tá? É manter o policiamento, é manter o trabalho, é manter, por exemplo, infraestrutura, né? Então, esse dinheiro aqui para educação, para a UNB, por exemplo, bolsa de estudo, etc., eu vou desviar para pagar a dívida, ó, o que faz com que a educação fique o perrengue que está. E tem coisa pior ainda, ó. Eu vou também sanar o déficit disso aqui, ó, que já tem déficit porque eu já fiz a operação de crédito. Ainda não sano todo o déficit, ó. Qual o déficit da Seguridade Social? Ó? O governo estima arrecadar em 2022 1,063 trilhão de receitas, mas espera gastar 1,223 trilhão de despesa. Entendeu, pessoal? Então existe um déficit. Então eu vou desviar mais dinheiro aqui da educação, ó, do policiamento, do trabalho, da infraestrutura. Para quê? Para pagar a Previdência, Assistência e Saúde, que são os 3 orçamentos da Seguridade. Então eu vou desviar 170 bilhões de reais que vão se transformar numa certa nova receita para a Seguridade. Mas na verdade não é nova, né? É um desvio, tá? Esse valor aqui, ó, que eu vou pagar, né? Eu pretendo pagar de refinanciamento. E esse valor aqui que eu desvio para sanar o déficit, para pagar aposentados, para pagar, por exemplo, Bolsa Família e o SUS, tá? Isso aqui a gente chama de manobra, malabarismo ou simplesmente pedalada fiscal. Entendeu? Mas é uma pedalada legal, tá? Não é ilegal, mas é imoral, né, pessoal? Tirar dinheiro da educação para pagar Seguridade Social é um crime moral, digamos assim, porque a Seguridade tinha que ser, no mínimo, equitativa, mas ela não é. E aí você vai dizer assim, pô, Paulo, não seria mais fácil eu pegar aqui a despesa e reduzir para ficar igual a receita? Gente, como é que eu vou chegar para o aposentado e falar assim, olha, reduz aí 10% do seu salário? Não tem como, é direito adquirido. Como é que eu vou chegar para 25 milhões de pessoas
que são atendidas no Bolsa Família e falar, ó, você vai perder aí R$10 do seu benefício. Como é que eu vou chegar lá para um pessoal que está fazendo cirurgia, entendeu? Às vezes, não faz cirurgia nesse cara não, acabou a cota, entendeu? Porque eu reduzi. Não tem como, pessoal. O Estado, ele não é uma empresa privada que rapidamente corta ali as despesas para se adequar à receita. Então eu vou desviar dinheiro, fazer uma manobra aqui, né? Para sanar esse débito. Aí eu aumento a receita e consigo pagar aposentado, assistência social. Só que eu diminuo o quê? A educação, policiamento, trabalho e etc. Tá? E por fim, o terceiro orçamento, que é o orçamento de investimento, que é o orçamento de 96,5 bilhões para bancar quem? O investimento, somente investimento, hein? Se cair despesa corrente, tá falso, tá? Despesa corrente, para quem não conhece, são obras, desenvolvimento de softwares e compra de material permanente, mobília, carro, etc. Para as empresas estatais, o que? Independentes. São aquelas empresas as quais a União detém a maioria, ou seja, 50% mais uma ação com direito a voto, tá? Então, toda vez que a União tem essa ação aqui a mais do que os seus sócios, ele é majoritário. Então, ela se transforma numa empresa estatal independente. Aí entra, por exemplo, o Banco do Brasil, entra a Caixa Econômica, entra os Correios, entra o BNDES, entendeu? Entra a Infraero, já está prestes a deixar de existir também, né? Então, esse dinheiro é só para quê, pessoal? Por exemplo, Banco do Brasil, para construir uma nova sede, para desenvolver um software lá de segurança, entendeu? Ou para comprar mobília. Se falar água, luz, telefone, aí quem paga é o próprio Banco do Brasil, não é dinheiro do Tesouro Nacional, tá? Então, isso aqui, na verdade, não é uma novidade em si, porque a LOA é assim todos os anos. Qual é a novidade aqui? São os valores, entendeu? Esses desvios aqui, tem que lembrar que acontece do orçamento fiscal, para sanar alguma coisa, sanar duas coisas, né? Pagar a dívida e sanar o déficit da Seguridade. Tem que lembrar que o investimento é para a empresa estatal independente, por exemplo, Embrapa. Embrapa é uma empresa estatal dependente, então ela vai estar aqui acima, ó, no orçamento fiscal. Então isso é o que cai em prova. Então isso sempre vai ser uma novidade, tá? Os valores, essa distribuição. E por fim o PPA 2020-2023. Ele é novidade? Não, mas é porque ele se perdura até 2023, então ele vai ser novidade até 2023. Atenção nisto aqui, ó. O PPA, ele é um planejamento estratégico. Eu não costumo chamar de planejamento, eu costumo chamar de plano. Tá? Planejamento é algo muito mais amplo do que um simples PPA. Mas algumas bancas chamam de planejamento. E ele é estratégico, tá? Porque a LOA é operacional e a LDO é tática. Esse planejamento estratégico ele é dividido em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão estratégica. Não confundir planejamento com dimensão, hein? Tem a dimensão tática e tem, pessoal, outra dimensão que até 2019 essa dimensão fazia parte do PPA, agora não faz mais. Qual é a outra dimensão? É a operacional. Então, antes de 2020, essa operacional estava aqui, ó. Entendeu? Aí depois que caia para a LOA, agora não está mais. Então seria assim, ó. Estratégica. Dentro da estratégica nós temos a tática, entendeu? E dentro da tática nós temos a operacional. Só que essa operacional agora é da LOA, viu, gente? Não é mais do PPA. O PPA falou, não, LOA, vai leva para você essa operacional aí. Que eu vou ficar preocupado só com a estratégica e com a tática. Sendo que a operacional deve satisfação à tática, tá? E a tática deve satisfação à estratégica. A estratégica é como se fosse um diretor da empresa, a tática fosse um gerente, e a operacional é a operária da empresa. Lembre-se, na estratégica nós temos as diretrizes do governo e os temas. Não esquece, diretrizes e temas. Sendo que diretrizes, pessoal, são as demandas, tá? Que o governo levanta, por exemplo, pelo IBGE, para sanar, tá? E os temas são as áreas temáticas no Brasil. Áreas temáticas, tá? Por exemplo, uma área temática, saúde, educação, entendeu? Administração, saneamento básico, são as áreas do governo. Então, essa demanda está dentro do tema. Então, o tema vai criar a área específica do governo. Aí, essa estratégia vai vir para a área tática. O que é a área tática? É quando o governo cria os famosos programas, ProUni, PAC, Minha Casa Minha Vida, entendeu? Esses programas do governo. Esses programas são divididos em objetivos. Os objetivos são os fins que o governo quer alcançar. Os indicadores
Indicadores são a forma de medir aquilo que você quer alcançar. E, por fim, as metas, que são metas qualitativas e quantitativas, tanto físicas quanto financeiras. Então, quais são as metas do governo dentro do programa do governo? Por exemplo, ProUni. Entendeu? O ProUni. Qual a meta do ProUni? Entregar 5 mil bolsas de estudo, entendeu? É a meta do... Todo programa tem que ter uma meta, tá? E essa tática é alcançada por meio do operacional, que é onde está na LOA. Então, a LOA é como se fosse uma menina que fica olhando lá para a estratégia e para a tática. Quando a estratégia é determinada, a tática vai determinar o operacional. Então, a LOA é apenas a hospedeira do que já veio do PPA, né? Sendo que o operacional são as ações, são as despesas, né? Essas ações, elas são chamadas de atividades ou projetos. Ah, mas tem também uma chamada operação especial. Cuidado na operação especial. A operação especial só se encontra na LOA. Ela não vem de tática nem de estratégia. Já as atividades e projetos já vem da estratégia, já vem da tática. Tá? Então, qual é a novidade aqui para a prova? É de que a operacional até 2019 fazia parte do sistema do PPA, para depois ir para a LOA. Agora não, ó. Já encerrei aqui na tática e diz assim, ó, LOA, fica com o operacional para você, distribuindo as ações nas despesas governamentais. Lembrando, as ações estão dentro das metas, as metas estão dentro dos indicadores, os indicadores estão dentro dos objetivos, todos eles estão dentro dos programas, os programas estão dentro dos temas e os temas estão dentro das diretrizes. Então, o da direita está dentro da esquerda. Tudo bem, pessoal? E assim encerramos essa bateria de atualizações. Olha aí, se você não está preparado para a sua prova. Aqui a gente viu, ó, 3, 4 questões de uma prova de concurso. Certeza, entendeu? 3, 4 questões de uma prova de concurso dessas atualizações aqui. Então você já tem aí 3, 4 questões aí na sacola para garantir a sua aprovação. Beleza, pessoal? E aí, gostaram? O que acharam aí? Vocês estão assistindo aí depois no YouTube, o que vocês acharam? Coloque aqui nos comentários o que você achou, né? Algum tema que talvez a gente possa, né, bater nas próximas lives. Fique à vontade. E aí, galera que está ao vivo aí, o que vocês acharam aí? O João, bom demais. Valeu, João, a audiência aí, valeu mesmo. Quem mais? Alguma coisa vocês já tinham visto? O Naldo aí, muito bom, valeu também. Valeu a presença aí de vocês, né? Alguma coisa aí vocês já tinham visto, pessoal? A Renata também, adorei você, Renata. A presença aí de vocês é muito importante. Isso, o Eric deu aí a dica, hein? Esse vídeo vai ficar aí disponível no YouTube. Reveja, veja novamente, entendeu? Porque não tem questões de concurso, entendeu? Pra gente treinar, entendeu? Ah, fizeram uma pergunta, fizeram ainda, não sei se foi uma pergunta ou foi uma observação, da prova da PGDF. Gente, isso aqui, a PGDF, o edital foi de 2019. E essas mudanças, se você viu a maioria delas, é 2020, 2021. Então essas mudanças não poderiam ser cobradas na prova da PGDF, nem na prova da DASA e nem na prova da DPDF, porque são editais de 2019. Só podem ser cobrados nos novos editais que são lançados, que foram ou serão lançados em 2020 e 2021. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ixi, a Renata falou que assistiu com o bebê no colo ninando. Olha só, com certeza esse menino vai crescer com muito mais sagacidade, entendeu? Já aprendendo arfo desde criança. É uma canção de ninar. Na afro, pessoal, é quase uma poesia, né? Você pode recitar uma poesia para o seu filho. Para ele dormir tranquilo, entendeu? Se preparando no futuro, porque no futuro ele vai aprender afro. Com certeza ele vai ser mais um concurseiro aí, né? Ou uma concurseira, né? Você falou bebê, não sei se é menino ou menina, mas com certeza vai ser um concurseiro ou uma concurseira aí e estaremos juntos. Isso, o Eric aí também deu a letra, ó. Nessas ações aqui eu tenho ações orçamentárias e ações não orçamentárias. Qual a diferença de uma ação orçamentária para uma não orçamentária? É que na orçamentária eu tenho um plano, entendeu? Consigo fazer um plano. A não orçamentária é como se você colocasse algo no orçamento, mas você não tem como planejar, sabe? Você coloca no orçamento,
mas é algo não planejável. Você coloca só lá. Se acontecer, vamos levando. Claro que a não orçamentária ela é muito menor, tá? As orçamentárias é uma quantidade muito maior. A diferença é que na orçamentária tem planos dentro da LOA, tá? Na não orçamentária não tem planos, mas as duas são eventos que estão na LOA. Gente, então encerramos por aqui. Muito legal essa aula de revisão dinâmica, né? Foi 1 hora e pouquinho aí. Dá para revisar tranquilo. Você, o vídeo, como eu falei, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Se você puder, vocês estão ao vivo, querem revisar, e vocês estão assistindo a primeira vez, se vocês puderem curtir a publicação, se vocês... Isso, vamos ter aulas de outros temas aqui, tá? Vão ser várias aulas, todas no YouTube, algumas ao vivo, outras só gravadas lá, mas vocês, se vocês puderem seguir nosso canal, tá? Ser nosso seguidor lá no nosso canal, curtir a publicação, isso é super importante pra gente. O canal, ele tem mais visibilidade quando tem essa interação de vocês, tá? E claro, pegue o link e compartilhe com seus colegas, com seus amigos que querem aprender AFO também, porque tem vaga para todo mundo vai passar em concurso, tudo bem? Então, para você que veio aqui ao vivo, muito obrigado pela confiança mais uma vez. E para você que está assistindo aí no YouTube, muito obrigado também pela audiência. Curta a nossa publicação, compartilhe com os amigos, siga a nossa página, que você vai estar sempre atualizado com questões, com possíveis questões para a sua prova de concurso. Estamos aí junto nessa empreitada para você atingir seu objetivo, tudo bem? Nas descrições vão ter mais informações e, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Gente, foi muito legal, bons estudos a todos e até a próxima! Valeu, galera!